meu querido irmão, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Estamos juntos aqui mais uma vez para a nossa 12ª lição dessa jornada sobre as marcas da vida cristã. E hoje nós vamos entrar na carta de 2 João. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 2 João e nós leremos todos os 13 versos. Diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. Não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar algum dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhes peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é esse, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a você e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito a lhe escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhes enviam saudações. Vamos orar? Pai querido, Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e queremos pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento nessa hora para ouvir a Tua voz. A oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero pensar com você sobre a marca da fidelidade. A segunda carta de João, ela é uma das cartas mais curtas do Novo Testamento. E ela tem uma forma muito especial, muito bonita, ela é bem curtinha, 13 versos. Mas ela é a escrita que mais se aproxima do modelo de carta do mundo greco-romano contemporâneo. Porque esse tipo de carta no mundo greco-romano contemporâneo, ele tinha um formato para caber dentro de uma única folha de papiro. E ele podia conter, no máximo, 300 palavras gregas, ou seja, ele tinha que ter ali em torno de menos de 300 palavras. E o conteúdo dessa carta vai revelar uma grande marca presente na vida do cristão. Ela vai se revelar como uma verdade muito profunda em um texto muito aplicado. Interessante que João usa esse modelo como uma carta padrão desse mundo greco-romano para enviar. E aí, olha só que lindo, né? Era uma folha só de papiro, podia caber apenas 300 palavras, menos de 300 palavras gregas, e João, dentro dessa carta, envia um recado poderoso. Ele vai falar como que a igreja deveria se comportar e ele vai falar acerca da fidelidade. E uma particularidade que nós vamos perceber ao longo de toda essa carta e devemos observar na nossa introdução é que João, ele não se apresenta de forma formal, ele não coloca ali as suas identificações como ele fez na primeira carta. Ele se apresenta como o presbítero. E o termo grego presbiterói aqui significa a sua condição de ancião. E esse título não se dava apenas pela idade,
mas também pela sua posição de ofício. João estava se apresentando como alguém que era um ancião, ou seja, alguém maduro, e obviamente ele era alguém conhecido da igreja. Então a tradição cristã entende que João era alguém conhecido dessa igreja, porque quando ele usa a palavra presbítero, que tem o significado de ancião, ele está trazendo a ideia daquele que está supervisionando o rebanho. Então João está escrevendo para um grupo de pessoas que o conheciam, provavelmente segundo os grandes estudiosos. João está escrevendo uma carta para alguém conhecido. Então nós podemos concluir que o apóstolo está aqui enfatizando a força do seu testemunho pessoal e a sua liderança. Era uma igreja, essa senhora eleita era, na verdade, o destinatário da carta, era uma igreja. Muitos estudiosos debatem sobre quem seria o real destinatário da carta, mas nós entendemos ou avaliamos que o destinatário da carta era, então, a igreja, uma igreja. Então, com isso, irmãos, muitas teorias surgiram, porém, a que mais me aparece mais correta, mais acertada, é a teoria que defende que o destinatário era uma igreja local, por conta desse título, presbítero, ou seja, o supervisor falando com a senhora eleita. A senhora eleita é quem? E aos seus filhos, a igreja e os seus filhos, os seus membros. Então eu creio, por isso estou colocando aqui, existem muitas outras teorias acerca, que João está escrevendo a uma pequena comunidade reunida em alguma casa em que ele era o supervisor. John Stott defende isso. Ele diz o seguinte: é mais provável que a frase senhora eleita signifique uma personificação e não uma pessoa. Não da igreja em geral, mas de alguma igreja local sobre a qual a jurisdição do presbítero era reconhecida, sendo seus filhos membros individuais da igreja. Eu creio dessa maneira, tá certo? Então, entendendo isso e partindo desse pressuposto, a carta é novamente compreendida como uma instrução amorosa do pastor com o rebanho. E João vai enfatizar nessa carta, nesses 13 versos, a necessidade da fidelidade e os perigos que essa igreja estava correndo a permitir que falsos mestres do gnosticismo, os mesmos mestres que assolavam a igreja na primeira carta, continuam dentro desse contexto. A igreja corria muito risco ao permitir que eles entrassem no seu meio, introduzindo ensinos deturpados, corrompendo os membros da igreja. E então João vai começar a dar a sua orientação, e a primeira coisa que João fala é sobre o conhecimento da verdade. O apóstolo, ele enfatiza a verdade como um ponto fundamental para viver a vida cristã. Ele vai dizer, olha, quem amo na verdade, não apenas os amo, mas todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, está conosco para sempre. Queridos, nos primeiros 4 versículos dessa carta, o apóstolo vai usar o termo verdade 5 vezes. Então, lendo os 4 primeiros versículos, você pode grifar aí na sua Bíblia, e João fala sobre verdade 5 vezes. E verdade aqui é a condição necessária para a comunhão com Deus e com o próximo. Ou seja, a única maneira de manter-se fiel a Cristo é permanecendo na verdade de acordo com aquilo que o texto nos ensina. Ao mencionar a verdade, o apóstolo traz luz sobre o ataque que a igreja estava sofrendo dos falsos mestres, porque eles eram chamados de anticristo. João vai dizer que esses falsos mestres, eles tinham o espírito anticristo, porque na doutrina ou na teologia de João, todo aquele que nega que Jesus veio em corpo é um anticristo. Todo aquele que se opõe a Cristo é anticristo. E João vai dizer, olha, eles estão ensinando a mentira. E aquele que está ensinando a mentira precisa ser confrontado com a verdade. Então a igreja precisa conhecer a verdade. E quando João fala dessa verdade, ele está trazendo luz sobre esse ataque. Ou seja, existem falsos mestres incluídos na igreja, ensinando coisas que não são verdadeiras, e esses mestres precisam ser confrontados. É interessante que esses mestres não eram agentes externos. Eles haviam saído de dentro da igreja.
Eles eram pessoas que eram conhecidas da igreja, mas que estavam pervertendo a doutrina e o ensino dos apóstolos. Eles estavam desacreditando o testemunho apostólico, eles estavam desacreditando os ensinos de Cristo, eles estavam até mesmo desacreditando da encarnação. Por isso, João está enfatizando que eles são aqueles que conhecem a verdade. E ele vai dizer, não apenas os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Vão falar, olha, vocês conhecem a verdade. No verso 3, verso 12, ele vai dizer, por causa da verdade que permanece. No verso 3, ele vai dizer que estão na verdade. No verso 4, ele vai dizer que andam na verdade. Ou seja, diante dessas afirmações, João está falando de uma verdade. Qual que é a verdade? A verdade do ensino. E aí fica a pergunta, pastor, mas então o que é a verdade para o apóstolo? O teólogo Fichtner, ele faz um comentário bastante interessante sobre isso. Ele vai dizer que a palavra verdade no grego aqui usada por João é aletheia, que significa uma realidade divina. Significa aquilo que é real em última análise, ou seja, o próprio Deus. A palavra aletheia é a ideia da realidade de Deus. A verdade é a realidade do Cristo ressurreto. É isso que o João está dizendo. Olha, tudo aquilo que Jesus viveu é a verdade. O Cristo é a verdade em última análise. Então, João está se remetendo ao ensino, à mensagem do Evangelho. E ele usa o termo verdade para destacar 3 pontos fundamentais. Cristo é a verdade. Se nós formos lá no Evangelho de João 14, verso 6, nós vamos ver isso. A palavra de Deus é a verdade. João, no seu Evangelho, capítulo 17, verso 7 e 17, destaca isso. E o Espírito Santo que habita em nós é o Espírito da verdade, que nos capacita para conhecer a verdade. Então, lá em João 14, versos 16 e 17, João enfatiza isso no seu Evangelho também. Por isso o apóstolo vai dizer que conhecer a verdade é necessário, porque é através do conhecimento da verdade que nós reconhecemos a obra de Cristo. É através do conhecimento da verdade que nos submetemos à palavra. É através do conhecimento da verdade que agimos sob a orientação do Espírito Santo. Então a verdade para João nos coloca sobre 3 pilares. Cristo é a verdade, a palavra é a verdade, o Espírito Santo nos capacita para compreender a verdade. São esses 3 pilares que a igreja do cristão precisam para se manter fiéis a Deus e fugir dos falsos ensinos do nosso tempo. Aí João acrescenta a essa verdade, ao conhecimento da verdade, um segundo ponto. O segundo ponto que João enfatiza é que é necessário andar em amor. João vai descrever a sua alegria de encontrar alguns filhos. E esses filhos, nós já dissemos na introdução, eram membros da igreja. Ele vai dizer o seguinte, a quem amo na verdade. Ou seja, esses jovens, essas pessoas que saíram da igreja, esses membros, eles são filhos que eu amo de verdade. Porque eles continuam andando na verdade, ou seja, eles se mantêm em comunhão. E o amor que liga o apóstolo à igreja está baseado na permanência da verdade. Ou seja, João está dizendo o seguinte, essa igreja mantém comunhão com Cristo. E por isso eu os amo. Essa igreja é verdadeira, por isso eu os amo. Eu preciso destacar isso para você, que o amor, ele não pode ser para o cristão um salvo-conduto para que a igreja aceite todo tipo de prática. Muito pelo contrário. João vai demonstrar que esse amor precisa estar alicerçado sobre a verdade integral da palavra de Deus. João vai dizer que eu não apenas os amo, mas também a todos que conhecem a verdade. Ele, verso 4, diz, ao encontrar alguns de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. João está destacando o seguinte, nós não precisamos só apenas conhecer a verdade, mas devemos amar a verdade e viver por amor à verdade. Amados, conhecer a verdade é mais do que concordar com um conjunto de doutrinas, com um conjunto de ideias. Apesar de tal aquiescência ser muito importante, as doutrinas são importantes, nós precisamos entender que conhecê-las, mas também vivê-las é fundamental. O Warren F vai dizer que
conhecer e amar a verdade significa que a vida do cristão é controlada pelo amor à verdade. Eu amo a palavra de Deus, então eu vivo a verdade. Amor e verdade caminham juntos. Por isso a fidelidade do cristão está na manutenção da verdade e na prática do amor. Não é possível ser fiel a Deus sem viver em amor e sem se manter fiel à verdade. Porque a fidelidade é a junção dessas questões. Não basta apenas saber as verdades das Escrituras e não amar. Um exemplo que nós podemos pensar aqui é o que o salmista diz no Salmo 119, onde ele declara o seu amor pela palavra. Você sabe disso, o Salmo 119 é um acróstico, onde ele vai declarando o seu amor pela palavra. O maior capítulo da Bíblia está dedicado ao amor às Escrituras. John Stott vai dizer que nós devemos evitar a tendência perigosa do extremismo. Nós devemos nos dedicar às virtudes de maneira em que uma não esteja desassociada da outra. Ele vai dizer que o nosso amor se o nosso amor amolece se não for fortalecido pela verdade, e a nossa verdade se endurece se não for suavizada pelo amor. John Stott vai dizer o seguinte: olha, nós precisamos sair dos extremos e viver equilibrados entre amor e verdade. A fidelidade a Cristo, amados, requer que cada um de nós conheça a verdade e pratique a verdade em amor, como o apóstolo ensinou isso em 1 João 3,18. Ao mandamento para crer é acrescentado o mandamento para amar. Então, ser cristão é crer em Cristo e amar uns aos outros. A fé e o amor são sinais do novo nascimento. Então, permanecer na verdade, conhecendo o amor, mantendo o amor, e aí então João caminha dizendo: praticando a obediência. Não se pode falar de obediência, de fidelidade, sem tratar de obediência. Aqueles que desejam se manter fiel a Deus devem conhecer a vontade de Deus, ou seja, devem conhecer a verdade. Quem quer se manter a Deus precisa amar a Deus e ao próximo, andando em amor. E aí ele então vai viver uma vida de prática de obediência a Deus. Não é possível amar a Deus sem conhecer a verdade. E aquele que conhece a verdade, ama a verdade, ele a pratica. É impossível, amados, ser fiel e desobediente. Olha que coisa, né? A fidelidade requer obediência. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu sou desobediente, eu sou infiel. E João afirma no verso 4 que encontrou esses filhos andando na verdade conforme os mandamentos que receberam do Pai. Ou seja, ele encontrou aqueles membros da igreja e percebeu que eles se mantinham obedientes à verdade. E isso produziu alegria no seu coração. Amados, a obediência é fonte de alegria. Porque o cristão que caminha em obediência, ele está obedecendo a Deus e ele vai desfrutar da verdadeira alegria. Se nós fizermos uma leitura lá de Deuteronômio, Moisés está dizendo isso: olha, obedeçam a Deus para que vocês sejam felizes na terra que mana leite e mel. É uma orientação, é um princípio. João traz isso aqui. Nós provamos o nosso amor de Deus pela obediência. Lá em 1 João 5,2, João falou isso. E agora ele volta a dizer: nós provamos o amor a Deus também pelo nosso amor ao próximo. Lá em 1 João 3,17, João fala isso. Então, para João, o amor e a obediência, elas andam de mãos dadas, providenciando uma vida de fidelidade. Porque a obediência do cristão, ela vai requerer de nós um exame cuidadoso sobre aquilo que patrocinamos, financiamos e apoiamos. Aquilo que nós apoiamos, aqueles a quem nós patrocinamos, aqueles a quem nós financiamos, requer de nós um exame cuidadoso. Porque João vai dizer lá no verso 7 o seguinte: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo.
Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Aí, no verso 10 ele diz assim: se alguém chegar a você e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, não patrocinem. Do verso 7 ao verso 11, João está emitindo um alerta sobre o cuidado de estar vigilante, de prestar atenção sobre aqueles que estamos patrocinando, sobre o risco de perder a nossa fidelidade. Porque os falsos mestres, que eram oriundos do meio da igreja, estavam visitando, ou seja, eles estavam numa ofensiva missionária, indo às igrejas, apresentando uma doutrina estranha à verdade ensinada pelos apóstolos, pervertendo a mensagem do evangelho, e eles estavam ensinando coisas muito estranhas. Eles ensinavam uma espécie de atualização do ensino de Cristo. Olha que coisa séria, já naquela época. Eles ensinavam uma ideia de uma nova forma de ser cristão. E aí João vai alertar, olha, tudo aquilo que vai além, no verso 9, ele diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. João está dizendo o seguinte: todo aquele que apresenta algo que vai além do ensino de Cristo não tem Deus. Ou seja, tornou-se desobediente. Essa ideia de algo novo, de algo que vai além, de uma nova revelação, ela não tem Deus. E ela nos faz desobedientes. E é interessante que essa expressão mas vai além dele, essa expressão vai além, no grego proagon, significa uma referência sarcástica, né? João coloca isso aqui no original, tem um ar de sarcasmo sobre um caminho que os falsos profetas estavam ensinando, um ensino avançado. Esse ir além é a ideia de avançado, um ensino avançado. João está dizendo o seguinte: olha, todo aquele que é um avançado, ou seja, João está aí usando de uma expressão que podemos dizer sarcástica, não tem Deus. O que o presbítero está dizendo é o seguinte: todos aqueles que avançaram além das fronteiras da verdade da fé cristã não têm Deus. Praticar a obediência, amados, é viver uma vida que vai resultar na fidelidade. E para isso é necessário ter o cuidado de examinar todas as coisas. Hoje em nosso meio, muitas coisas diferentes têm surgido. Algumas com o objetivo de oferecer uma nova forma de ser cristão. Isso não é novo. A gente ouve essas coisas aparecendo aí, mas elas não são novas. A gente vê, olhando o contexto da segunda carta de João, que elas são antigas. Trazendo para a nossa realidade, nós precisamos observar o que João está dizendo. Olha, observou um ensino avançado, uma atualização, repudia isso. João vai dizer que esses mestres não deviam nem ser recebidos na igreja. Se nós trouxermos isso para a nossa realidade pós-moderna e virtual, onde o mundo online vem crescendo, né? Nós estamos aqui conversando de maneira online, o autor falando com os irmãos que estão estudando a lição, e essa ferramenta que é boa, abençoadora, ela tem crescendo. Ela vem crescendo a cada dia. Mas nós precisamos analisar com muito cuidado quais canais, quais mestres virtuais têm influenciado a nossa conduta. Hoje, no simples clique, a gente tem uma gama gigantesca de mensageiros, de homens ensinando muitas coisas e muitas heresias, muitos falsos mestres ensinando muita coisa que a palavra não diz. E nós precisamos comparar a verdade da palavra com aquilo que está sendo dito. É comum, muito comum, nós vemos o compartilhamento de vídeos de pregadores virtuais. E nesse mundo novo, temos sido surpreendidos com muita gente corrompendo a verdade. Muita gente transformando o evangelho do Senhor Jesus em uma mensagem positivista, cheia de heresias. Coisas que são verdadeiras aberrações teológicas. Por isso, praticar a obediência é aplicar os princípios bíblicos da verdade no mundo virtual também. Não é só um discurso bonito aos ouvidos, precisa ser verdadeiro. E ser fiel a Deus é ser fiel à sua palavra, também no mundo virtual.
Por isso eu quero concluir esse estudo com você, chamando você para pensar sobre isso. A ênfase principal dessa carta está na necessidade de se manter alerta, para que, estando alerta, eles se mantivessem fiéis a Cristo, sendo verdadeiros cristãos. A ênfase está na necessidade de evitar os falsos mestres, evitar que eles estivessem tendo espaço no meio da igreja, sobre o risco de ver muitas pessoas se desviando. Trazendo para o nosso contexto, nós precisamos hoje manter a mesma atitude, tendo ainda mais cuidado com o crescimento desses mestres virtuais. Irmãos, não tem problema nenhum a mensagem ser propagada pelo mundo virtual, muito pelo contrário, é uma ferramenta maravilhosa, muito boa, mas nós precisamos olhar aqueles que são verdadeiros e aqueles ensinos que são falsos. Existem muitas pessoas pregando normas para a igreja que estão descompromissadas com a igreja, cresce o movimento dos desigrejados. Então é necessário avaliar quem está dizendo, qual é a conduta, porque muitos saíram do nosso meio e saíram para criar novas doutrinas, para tentar atualizar o evangelho, coisas que Cristo não nos autorizou. Se nós fôssemos seguir o conselho do apóstolo, e peço licença a você para parafrasear o apóstolo, se alguém chegar até você e trouxer um novo ensino, um novo modo de ser cristão que não esteja na palavra, não o receba em casa, não saúda, não compartilhe, não dê o like. É um desafio, mas precisamos nos manter fiéis à verdade, fiéis ao amor e obedientes ao Senhor. Que Deus abençoe você, meu irmão. Até o nosso próximo estudo. Um forte abraço.